E agora mesmo, o IBGE divulgou o IPCA do mês de dezembro e com isso nós temos já a conta final do ano de 2025. Pedro Boneberg está no Rio de Janeiro, tem as informações para nós. Bom dia, Pedro. Oi, Milton. Bom dia a você, Cássio, e a todos. O IPCA fechou o ano de 2025 com uma alta acumulada de 4,26%. IPCA é o Índice Nacional de Preços Amplo ao Consumidor, basicamente a nossa inflação, Milton. Com essa meta atingida agora de 4,26%, esse dado final do ano, a gente está dentro daquela meta do Banco Central, que era de 3%, com 1,5% ali de teto, então poderia chegar até 4,5%. Ficamos em 4,26%, ainda dentro de um cenário previsto ali pelos economistas. Milton, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, de dezembro, teve alta de 0,33%, são 0,15 ponto percentual acima da taxa de 0,18% registrada em novembro. À exceção do grupo Habitação, com queda de 0,33%, os demais grupos de produtos e serviços pesquisados tiveram alta em dezembro, viu, Milton? A maior variação de 0,74% e o maior impacto de 0,15 ponto percentual vieram do grupo Transportes, seguido em termos de impacto por saúde e cuidados pessoais, que teve 0,52%. O grupo Artigos de Residência, com 0,64%, teve a segunda maior variação em dezembro, após o recuo de 1% registrado ali em novembro. O resultado de 2025 foi influenciado principalmente pelo grupo Habitação, que teve uma alta de 6,79% e teve o maior impacto no ano, de 1,02 ponto percentual no acumulado. Na sequência estão Educação, com 6,22%, Despesas Pessoais, com 5,87% e Saúde e Cuidados Pessoais, com 5,59%. Os quatro grupos juntos respondem por aproximadamente 64% do ano, portanto, tiveram um peso bem relevante em 2025, só reforçando, fechando o IPCA de 25 em 4,26%, Milton. Muito obrigado. Esse foi o Pedro Boneberg com as informações que foram divulgadas agora há pouquinho aqui pelo IBGE. E nós já estamos em contato com o Rafael Pérez, economista no Research, para que a gente analise esses números, também entenda aí o que eles significam neste momento para a economia brasileira. Rafael Pérez, muito obrigado pela sua gentileza, aceitando o nosso convite de participar aqui do Jornal da CBN. Um bom dia para você. Bom dia, Milton. Bom dia, Cássia. Prazer estar aqui com vocês. Bom dia. Falamos aqui um IPCA subindo em dezembro 0,33%, inflação oficial fechando 2025 em 4,26%. O que esses números nos indicam? Perfeito, Milton. Me parece que a grande surpresa aí positiva, né, do ano 2025 foi a inflação, né? Se a gente pegar ali o início do ano, a gente esperava uma inflação próxima de 5,5%, 6%, e fechou ali próximo de 4,25%, né, abaixo, né, do limite superior da meta, o que é uma boa notícia, inclusive, para o Banco Central. E aí, o que vale, né, nesse sentido, entender o que trouxe tanta inflação para baixo ao longo do ano, né? E foram diversos aspectos, né? Uma combinação de fatores ajudam a entender que a gente teve uma inflação mais baixa esse ano, né? Primeiramente, a parte de alimentos, né? Se a gente olhar hoje, a inflação de alimentos caiu bastante, né? Ano passado foi quase de 8%, né? Esse ano está próximo de 2%. Então, primeiramente, né, se a gente olhar, a oferta de grãos no Brasil cresceu muito, preços de carne caíram, as tarifas dos Estados Unidos acabaram fazendo que tivesse um redirecionamento de produtos para o mercado interno. Além disso, vale destacar que o câmbio se valorizou muito, né? O real se valorizou bastante ao longo de 2025, isso ajudou muito a segurar preços de importados, né? Insumos ficaram mais baratos, né? Lembrando aqui que o câmbio valorizou quase 10% em 2025, né? E além disso, outros pequenos itens que ajudaram bastante, principalmente commodities, né? Lembrando que o petróleo caiu bastante ao longo do ano, se a gente pegar ali a cotação internacional, caiu quase 20%, né? Então, isso aí também ajudou muito a segurar a inflação, né? Gasolina representa quase 5% no IPCA, né? O subitem que mais representa ali. Então, note que tem uma série de fatores que vão ajudando a gente a entender. O clima favoreceu muito, você tem a desaceleração da própria economia, né? Ou seja, política monetária com juros elevados, isso ajudou a moderar a atividade econômica e ajudou a diminuir as pressões inflacionárias. Mas, obviamente, que também, né, não quer dizer que a inflação agora esteja resolvida. Ainda tem itens que estão pressionando. Se a gente olhar, por exemplo, serviços, né, serviços intensivos em mão de obra ali estão pressionando bastante.
Se a gente olhar no mês de dezembro, né, serviços por aplicativo subiram quase 13%, né? Quem está aqui em São Paulo viu que os preços dos transportes por aplicativo subiu bastante. Então ainda é essa batalha, o Banco Central ainda está travando essa batalha, mas acho que já abre uma janela importante aí para a gente discutir cortes de juros mais à frente. Justamente isso que eu ia te perguntar. Com esses números que nós temos divulgados hoje, a gente já pode vislumbrar um período de queda de juros vindo por aí? Exatamente, Cássia. Me parece que agora na reunião de janeiro do Banco Central não vai haver esse início do ciclo de cortes. Mas provavelmente o Banco Central vai indicar, vai sinalizar que ele vai iniciar esse ciclo. Porque a gente já começa a observar que além da inflação caindo, né, já caindo, né, para patamares mais amigáveis, pelo menos, você tem uma série de outros fatores que têm ajudado. Né? A atividade econômica está moderando, ou seja, a gente está crescendo menos. Provavelmente o PIB agora do último trimestre deve ser uma economia andando de lado. Expectativas de inflação, que também é um item que é uma questão que tem muito peso na decisão do Banco Central, vem caindo semana a semana. Então você começa a ver que tem uma série de aspectos que vem ajudando o Banco Central a criar esse cenário. Na nossa visão, a partir de março, o Banco Central inicia esse ciclo de cortes das taxas de juros, corta ali 0,5 ponto percentual, e aí ele vai nesse gradualismo até mais ou menos antes da eleição ali. Então a gente acha que deve encerrar o ano ali próximo de 12,5% a Selic, e aí o Banco Central ele espera um pouco para ver esses efeitos sobre a economia. Mas sem sombra de dúvidas, essa moderação da inflação, que está muito ligada inclusive a essa política monetária bastante restritiva, ajuda muito o Banco Central a ter espaço para cortar as taxas de juros ao longo do ano. Rafael Pérez, quando nós olhamos os itens que mais pesaram nos preços no ano passado, energia elétrica residencial foi o item de maior pressão, 12,31%. Por que essa pressão da energia elétrica? Por que subiu tanto? E, principalmente, pode haver alguma mudança nesse ano de 2026, o que até ajudaria a manter os preços mais baixos? Perfeito, Milton. Acho que o principal ponto aí ligado à energia elétrica é que a gente teve que usar muito as nossas termoelétricas, porque o regime de chuvas em 2025 não ajudou muito. A gente ficou boa parte do ano com a bandeira tarifária vermelha, né, que é a mais cara, tem a vermelha 1, vermelha 2, né, a gente estava com a vermelha 1 até recentemente, e agora, no mês de dezembro, inclusive, passou para a bandeira amarela, né, um pouco mais barato, isso ajudou um pouco a aliviar a inflação. Mas em 2025, essa questão das chuvas, a gente percebeu isso, choveu menos do que o normal, né, nos últimos meses, naquele período que a gente chama de período úmido, né, choveu menos, isso atrapalhou bastante, né, essa questão da energia elétrica, tá? Para 2026, né, ainda é difícil a gente projetar, né, ali para frente, mas como a gente já começou ali o final de 25, já teve essa bandeira amarela, já teve um regime de chuvas um pouco maior, apesar de estar um pouco abaixo da média histórica, acho que a gente pode ter ali uma perspectiva um pouco melhor, né? Principalmente se esse período mais úmido, né, que é onde acumula maiores chuvas, ajudar a encher os reservatórios. Mas me parece que 2025 foi um ano um pouquinho mais, né, um pouco mais desafiador nesse sentido. Em 2026 a gente pode ter uma perspectiva um pouco melhor. Falando em perspectiva, o que esses resultados de hoje, divulgados hoje pelo IPCA, nos dizem sobre o que nós podemos esperar na sua avaliação para os próximos meses? Para os próximos meses, Cássio, me parece que a gente ainda deve observar esse processo de desinflação, ou seja, a inflação ainda continua subindo, mas em taxas menores. Hoje, a gente está com uma perspectiva que a inflação, o mercado também está com essa perspectiva de uma inflação próxima de 4%, levemente abaixo do que foi agora em 2025. Só que existe uma série de riscos que podem se materializar ao longo do ano, eles podem ser para cima ou para baixo, mas me parece que como é um ano eleitoral, né, a gente pode ter uma possibilidade, por exemplo, de desvalorização do câmbio, isso poderia pressionar a inflação. Anos eleitorais são anos de fortes estímulos ao consumo, de maiores gastos, seja dos governos estaduais, do governo federal, e isso tende a pressionar a inflação, porque você tem aí mais estímulo ao consumo, a gente agora tem a medida de isenção, né, do imposto de renda, isso tende a aumentar a renda disponível das famílias, o que faz com que elas consumam mais, então isso pode pressionar preços. A gente tem um mercado de trabalho que está muito aquecido, né? A gente está com a menor taxa de desemprego da série histórica. Isso acaba também gerando maior propensão ao consumo das famílias, né? Os salários estão crescendo. Então, tudo isso pode pressionar principalmente a inflação de serviços, que é a inflação que o Banco Central acompanha mais, que é aquela mais difícil, né, de fazer baixar, né, essa inflação, porque depende muito de uma desaceleração da economia, né? Então, me parece que 2026, apesar de ser um ano que a gente espera uma inflação menor,
há muitos riscos no radar, né? Então, o câmbio, o mercado de trabalho, o consumo pode pressionar, enfim. Então, vai ser um ano desafiador, é um ano de eleições, é um ano de muita volatilidade, é um ano de muita incerteza. Então, naturalmente, traz esse viés de maiores riscos, né? Mas, de toda forma, me parece que o Banco Central tem feito um bom trabalho, né? Tem conseguido trazer a inflação para baixo, e aí me parece aí que 2026 também tem alguns riscos que podem trazer para baixo, né? A gente tem observado commodities, no geral, caindo, o mundo deve crescer menos, então isso também diminui preços sobre commodities importantes, seja petróleo, grãos, minério de ferro. Então, acho que ainda a gente tem um cenário aí de certa tranquilidade em relação à inflação de 2026. Rafael, deixa eu sair dessa pauta aqui do IBGE, inflação, etc., para olhar o dia de hoje, porque a gente sabe que o mercado é sempre sensível ao noticiário econômico. Acabou de sair informação do acordo aprovado da União Europeia em relação ao Mercosul. A gente sabe que essas medidas vão ter impacto lá na frente da economia, muito tempo ainda para que todo esse processo se realize. Mas em um momento imediato, assim, o mercado já tem uma reação positiva diante disso? É essa a expectativa para sexta-feira? Milton, me parece que havia uma expectativa em relação, né, ao acordo Mercosul e União Europeia, porque isso poderia trazer um ganho em termos de exportações para o Brasil, principalmente para o agro. Tá? Então, se a gente olhar de todos os setores que podem se beneficiar, o agro é aquele que mais tende a tirar frutos desse acordo. Então, pode ser um setor, né, que pode se beneficiar mais e o mercado olhar mais para esse segmento em termos de mercado financeiro. Tá? Mas é difícil saber exatamente como é que vai ser a reação hoje, né? Apesar de, como você falou, é um processo que demora muitos anos. Mas, no primeiro momento, o mercado tenta precificar, tenta ver aqueles segmentos que tendem a se beneficiar mais. Então, esse pode ser um setor aí que pode surpreender positivamente hoje ao longo do dia. Rafael Pérez, muito obrigado pela sua gentileza de nos atender no Jornal da CBN. Um bom dia. Bom dia, Milton. Bom dia, Cássio. Bom dia. Rafael Pérez é economista da Suno Research. Conversou com você, já trazendo análise imediata aqui, a divulgação da inflação de 2025, dos preços de dezembro também, pelo IBGE, IPCA subindo 0,33% em dezembro, e a inflação oficial fechando em 4,26% em 2025.